confesso. O Arboleda voltou às atividades nesta quarta-feira, o São Paulo se reapresentou, ele treinou normalmente, o Cauli também treinou normalmente, o André Silva também evoluiu e fez ali parte do aquecimento com bola com os demais atletas, logo o André Silva também está de volta, então o São Paulo deve ir com força praticamente máxima para esse confronto contra o Bragantino. A Arboleda está de volta depois de ter resolvido os seus problemas particulares lá no Equador, tá? O Caio Matheus, lembra do Caio Matheus, atacante do São Paulo? O Caiobinha, o Caiozinho, não sei, aquele que foi revelado pelo Rogério Ceni, que chegou até a fazer gol da vitória contra o Ayacucho numa Copa Sul-Americana. Ele é o novo reforço do Real Múrcia, da segunda divisão espanhola. Ele vai tentar agora carreira lá na Europa, acabou não conseguindo ter no destaque, aí acumulou algumas polêmicas no Curitiba e agora vai tentar a sorte lá na Europa. Por falar em Curitiba, a CBF anunciou oficialmente aquela troca de horário que a gente tinha falado. Curitiba e São Paulo estava marcado para quinta-feira que vem, foi antecipado para quarta-feira o jogo às 7h30 lá no Couto Pereira. Bora continuar agora trazendo mais informações. Vamos falar sobre o Young, eu só preciso atualizar uma história engraçada. O senhor Douglas Schwartzman, informação que foi dada lá pelo Gabriel Sá, abriu uma representação disciplinar no Conselho de Ética do São Paulo, pedindo a exclusão do quadro social de Vinícius Pinotti e Fábio Maris. O motivo é a forma da obtenção do áudio, né, do vazamento do áudio, aquele áudio do camarote, que a gente já conhece, que Douglas está envolvido, né? Aquele do eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou dinheiro. Ele, na alegação, ele acredita que a forma com que o Pinotti e o Maris conseguiram esse dinheiro não foi de uma maneira justa, teria sido de uma maneira ilícita. Então, por conta disso, ele enviou esse requerimento aí ao Conselho de Ética, que acatou o pedido. Então, também será tramitado ali no Conselho de Ética, será julgado também essa situação. O julgamento está marcado também para março. Então ali as partes vão conversar e aí vão tentar fazer essa orquestra política, talvez, para Vinícius Pinotti e Fábio Maris também serem expulsos. Mas é bem difícil disso acontecer, tá? O Pinotti e o Maris, eles são pessoas ali que têm boas relações ali com o pessoal do São Paulo, tem ganhado força cada vez mais. O Pinotti, inclusive, é um dos candidatos, possíveis candidatos à presidência do São Paulo. E o senhor Douglas Schwartzman também, rapaz! Que cara de pau, mas enfim, é cada coisa que a gente vê no São Paulo Futebol Clube que é inacreditável. Bora fechar o vídeo de hoje com o... tem dois assuntos ainda, né? Cauli foi anunciado oficialmente como um novo reforço do São Paulo. Ele falou basicamente sobre a sua relação com o Rogério Ceni, elogiou os jogadores do São Paulo atuais, falando bastante sobre a competitividade que ele terá no meio-campo do tricolor paulista. Vestirá a camisa 80. Achei curioso a camisa 80. Será que teremos o Ronaldinho do Milan agora com a camisa 80? O Ronaldinho era 80 lá no Milan. Mas ele foi anunciado, parecia um pouco tímido, né? Não achei que ele estava tão à vontade, parecia bem nervoso também com essa oportunidade, mas ele falou bem, falou que está à disposição, inclusive, treinando normalmente, então deve ir para o jogo contra o Bragantino. Falou que na temporada passada ele perdeu espaço, na visão dele, muito por conta da mudança de esquema de jogo que o Rogério Ceni propôs, então isso ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, mas que ele vem para ajudar, ele vem para agregar e ele acredita que vai conseguir se tornar reforço do São Paulo, reforço mesmo, não refúgio, que vai conseguir ajudar o tricolor paulista. Então o Cauli já foi devidamente anunciado. Amanhã na live, 10h30, vamos reagir toda a entrevista, vamos bater um papo, vamos trazer bastidores sobre cada fala, trazer algumas informações que a gente apurou sobre o Cauli também. Então aguardo vocês amanhã 10h30 todo dia, tá? De segunda a sexta-feira, 10h30, estou aqui no canal com a nossa live. Bora fechar o vídeo de hoje? O goleiro Young pode sair de graça? Bora explicar um pouquinho dessa história. A informação tinha sido dada primeiro lá pelo GE, pelo repórter Eder Traschini, onde ele conversa com o Wagner Ribeiro, e a gente também consegue essa confirmação, esse mesmo viés, de que o Wagner Ribeiro ficou emputecido, ficou pé da vida com o fato do São Paulo ter contratado o Coronel, porque claramente o seu jogador acaba perdendo espaço, se torna o terceiro goleiro novamente. E aí ele fica pé da vida com isso, e como o Young tem contrato somente até dezembro deste ano, ele quer colocar o Young em alguma equipe europeia no meio do ano. E aí ele assinaria um pré-contrato com qualquer equipe europeia, até do que eu tenho de apuração. Ele estaria conversando com algumas equipes do futebol português,
para colocar o Young para assinar o pré-contrato, e aí até no próprio meio do ano acabar tendo algum tipo de compensação financeira para ele ser liberado já no meio do ano, ele que tem contrato até dezembro deste ano, ou no mais tardar, que ele acabe saindo lá no final de dezembro de graça e vá para o seu novo clube. E aí o Wagner Ribeiro tá pé da vida, ele quer essa saída, só que do lado do São Paulo e do que a gente consegue de apuração, primeiro, tá, um outro ponto importante. O atleta gostaria de ficar. O atleta gostaria de renovar e ter espaço, é claro. Só que o Wagner Ribeiro, obviamente, ele quer que o seu atleta tenha minutagem. O Wagner Ribeiro tá fazendo dele ali, né? Pô, garoto, você ama o São Paulo, tá 11 anos no clube, tu é São Paulino, mas vamos pensar na sua carreira agora. O São Paulo não tá te valorizando. O São Paulo tá te escanteando, colocando você como terceira opção. Vem comigo. Deixa essa gratidão do São Paulo aí no seu coração, sai com as portas abertas, sem brigar com ninguém, mas vamos para outro lugar, vamos jogar. E acho que tá do jogo também do Wagner Ribeiro. Só que do lado do São Paulo, tá? Eles acreditam que ainda dá para conversar sobre uma renovação. O plano do São Paulo seria renovar esse contrato dele até mais ou menos 2028. E aí, esse ano também emprestá-lo. A ideia seria não repetir o próprio caso do Lucas Perry. A ideia do São Paulo seria renovar esse contrato com o Young para aí sim depois emprestá-lo. Até do que eu tenho de informação, a ideia inicial era isso desde lá do ano passado, do início do ano, né, no final do ano passado, no início do ano. Só que como não houve um acordo para renovação de contrato do atleta, aí o São Paulo não conseguiu emprestá-lo, né? Porque a ideia é primeiro renovar para depois emprestar, só que até então o Wagner Ribeiro, que é o seu empresário, não tem conseguido esse acordo com o São Paulo e também não interessa, até porque, né, ele sabe que neste momento acabou perdendo espaço. Então, essa renovação aí está travada, o São Paulo ainda mantém um certo otimismo, ainda entende que tem conversas a rolar, mas o lado do staff, o lado do jogador quer que ele vá para outro lugar onde ele seja mais valorizado. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aqui no... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Gente, por falar em reforços, a web, pelo menos na minha opinião, a web São Paulina surtou geral. Quer dizer, geral não, porque não é todo mundo. Mas boa parte de páginas do São Paulo, e eu respeito muito isso, eu não sou fiscal de opinião, quis trazer essa discussão para vocês. O Felipe Coutinho está rescindindo o contrato com o Vasco, ele deu uma entrevista falando que no intervalo do último jogo ele percebeu que acabou o ciclo dele. Já cerca de informação, já tem times de olho da MLS para ter o Felipe Coutinho por lá, e o mercado brasileiro também está de olho. O São Paulo, por enquanto, pelo menos não manifestou nada. Mas as páginas são paulinas estão achando uma boa ideia o São Paulo contratar o Felipe Coutinho para ser jogador do São Paulo. E aqui já vai a minha opinião, talvez vai ser impopular, não tem problema, deixa a sua nos comentários. Para mim é um surto coletivo. Não faz o menor sentido o São Paulo contratar. Quanto que ganharia o Felipe Coutinho? 1,5 milhão, 2 milhões, né? Não sei, enfim. Mas é um jogador que eu não traria para o São Paulo de jeito nenhum. A gente acabou de ter essa questão com o Oscar, que na verdade nem acabou. Talvez o Oscar vai para a justiça, o São Paulo vai ter que pagar quase 20 milhões para ele aí também. Então, eu não traria o Felipe Coutinho para o São Paulo de jeito nenhum. Para mim é um surto coletivo e a web, para mim, enlouqueceu querendo o Felipe Coutinho no São Paulo. Acharia um bom investimento? Traria o Felipe Coutinho para o São Paulo? De qualquer maneira, é um jogador que está livre, passará a estar livre no mercado. Repito, busquei informação, por enquanto alguma manifestação ali da MLS em termos de interesse, não de proposta real, até onde sei. Mas o São Paulo procurando meio-campistas, trouxe o Cauli agora, o São Paulo quer jogador nesse setor. Acho o Felipe Coutinho muito habilidoso e tal, mas na situação atual do clube é um nome que eu não cogitaria. Para mim é um risco alto, com um salário alto, que o São Paulo não pode ter neste momento. O Luciano, ele acertou por 2 anos, se bater algumas metas, pode renovar até o final de 2029, nós estamos em 26, ele tem 32 anos. Eu, particularmente, acho muita coisa, tá? Não discuto aqui a importância que ele tem no time do São Paulo, mas eu acho que é uma renovação, acho que o São Paulo exagerou nessa. Tanto é que saiu rapidamente, né? Ele tem 32 anos e amarra um contrato até o final de 2029, ou seja, ele pode ficar mais 3 anos no clube. Ele ficaria com 35 anos, né? Jogando pelo São Paulo, já com 35. Eu, sinceramente, acho que é muita coisa, mas o Luciano criou uma história no São Paulo, ele tem identificação com o torcedor. Essa questão de ídolo é uma questão muito particular
e ele é um cara importante. Agora, eu não sei até quando ele vai ser esse cara importante para amarrar um contrato mais longo. Não foi Eu ele discordo. não foi ele que segurou as pontas? Quando não tinha Lucas, quando não tinha Caleri? Sim, só que o tempo vai passando, né? Marcelinho... Eu discordo totalmente dele. Por quê, irmão? Porque o Luciano tem a cara do São Paulo, tem uma história ali, construiu, tem personalidade, o cara vem atuando bem, merece, é um merecimento pra ele esses 2 anos. Aí o Muretinha quer cortar, quer dar 6 meses pra ele ou Eu um não ano. falei 6 meses. Não, o senhor quer Eu não cortar, falei falou 6 que ele não meses. pode ter, Eu ele acho, tem que ter. eu acho que 3 anos, se ele conseguir bater as metas, e as metas são acessíveis, ele tem condições de ficar 3 anos, mais 3 anos no São Paulo, eu acho muita coisa. Se ele renova até o final do ano que vem, se ele renova por no máximo 2 anos, 1 ano e meio, eu acho que tá de bom tamanho. Você vai avaliando as condições do atleta até lá. Não, deixa ali, ó. Deixa ele esses 3 anos, porque ele já tem identificação, sabe o que representa o tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, que o senhor fala, que o senhor torce, que tá dentro do seu coração, e o senhor quer trazer um outro que não vai... Aí você quer o Tapia, aí você quer o Cedric, Eu falei aí o isso. senhor quer Mas esse o que ele tá jogador. falando, mas o que ele tá Eu falando, falei Tchelo, isso. o que ele tá falando dele é porque assim, ó, vou trazer um exemplo pra dar sentido no que ele tá te falando pra você entender a opinião Chamou dele. você de burro. Não, e eu tô dando Chamou porrada você de nele, burro. tirou a porrada que eu dei nele. Não, não chamando tirei, você- só tô Ajudando. Carinhoso, chamando você de burro de uma forma carinhosa, entendeu? Tá o mesmo exemplo aí do Alisson, que renovou por um longo período e hoje tá encostado, cara. Tentou ser negociado com o rival, não tá feliz no São Paulo e tá... Mas o Luciano é jogado as fazedor de traças pras gols. Aurora. O Luciano é fazedor de gols. Sim. E o Luciano já mostrou que é um cara de decisão. Sim, eu concordo com você. Você O viu? ó, Luciano, no porque jogo... eu tô com os números deles aqui. Se Luciano, quiser, eu te nessa falo os números década, de é um gols jogador dele. importantíssimo pro São não Paulo. vamos comparar ele ali com o Raí, com o Milho, com o Rogério Ceni. Não, Sim, nada não, disso, não tem nada problema, disso. são outra prateleira. Mas É outro você patamar. traz um Daniel Alves de fora, você dá 10 pra um cara, tá devendo até hoje. É melhor você acreditar e confiar num cara que tá ali. Não, mas perfeito, eu acho pode que ele colocar tem uma que confiar. cláusula. Exato. Eu acho que o São Paulo tem que renovar com o Luciano. Acho que ele tem que fazer Seria parte os 2 do grupo. anos, então, primeiro. Eu só acho que 3 anos é muita 2 coisa. anos e mais um. Mas eu não discuto a importância dele. Ele é um cara muito importante pro São Paulo, sim. Os números dele são expressivos. Ó. Ele conquistou isso. Então 2 Vou- anos e vou mais passar um. aqui, 2 então, anos, pra dois vocês. anos e mais um. Não, 1 ano. Peraí. Pô, só- ele falou 6. Não, cara, olha aqui que ele tá Um falando. ano, Ó, ó. ano, se ele for bem, mais um. 2 Tá. anos no máximo. Eu entendo, não Pela concordo. idade, é pela questão da idade. Sim, ok. Eu joguei até entendo. 39 voando. Mal pra caramba. Mal caceta. Marcelo, só um Você minutinho. jogou até 2003. Ô, Drago, Foi eu entendo o que você tá falando, mas eu não concordo. Aí eu Sim, quero ouvir a perfeito. opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de mais 2 aqui pro Corpinho trazer os números. Assunção, você acha que esse contrato de 2 anos você acha que é um contrato muito longo para um cara que já está firmado no São Paulo, que está há bastante tempo, mas que já se provou e prova a cada jogo importante dentro desse elenco? Ou você acha que ele tem que somente 1 ano, seguir essa linha do Ivan, mais 1 ano para provar se está bem? Ou já vamos fechar logo esses 2 anos por merecimento desse cara, para ele ter uma tranquilidade para trabalhar mais 2 temporadas no São Paulo? Infelizmente, no futebol, Souza tá aqui, Marcelinho tá, o futebol não existe merecimento. Existe, a partir do momento que você tá bem, eles te renovam o contrato e se você tiver mal, eles te mandam embora. Resultado. Resultado. Então, o Luciano demonstrou, vem demonstrando nesses anos que ele se encontra no São Paulo, ser um jogador importante, tá certo? E eu acho que o jogador hoje, com 34 anos e tendo todo esse staff do clube, todos esses tratamentos que a gente não tinha quando a gente jogava, porque senão a gente jogaria mais tempo ainda, todas essas condições que um clube te oferece para um jogador hoje, eu acho que com 34 anos ainda ele vai jogar muito bem. Então acho que esses 2 anos tá de bom tamanho. Souzinha, sua opinião, como torcedor, jornalista e craque, ídolo dessa camisa, como você vê esse contrato de 2 anos do Luciano? Merece? É arriscado? Eu Longe acho que demais? merece. Ou tá tudo bem? Eu acho que merece, pelo simples fato aí. É um cara que quando entrega um ano ruim do Luciano, entrega 14 gols no ano. 15 gols, 16. Esse ano foi 17, né, artilheiro do mais time. assistências. É um cara identificado, um cara importante. Gols dentro, importantes em clássico. dentro desse sistema. Às vezes o Luciano em campo é meio explosivo, chato. Mas tem que se coisas que eu não controlar, né? Se concordo. você for parar pra analisar aí, esse ano, se eu não tô muito errado, esse ano não tomou nenhum cartão amarelo. Tomou.
Tomou o último jogo agora da Ponte. Tomou agora. no último Sim. também, porque logo esse eu não vi. Tomou no último Mas jogo se contra tomou a porque Ponte. foi reclamar alguma coisa, estava certo. Não, tava errado. Tava errado, errei. Tava errado, o juiz já tinha marcado a falta, já ele queria que... aí ele Mas o empurrou temperamento cara. dele esse ano tem sido mais comedido. Mas o essencial não é nem o temperamento. Eu coloquei para dizer que algumas coisas que eu não concordo dentro de campo dele, essa reclamação de estar abrindo os braços. Mas também e a com gente, o Cedric não, mas ele não só abre os braços pro Cedric, né? Sim. E a gente, como atleta aqui, a gente sabe que a gente não gosta de jogador que fica abrindo os braços, expondo o companheiro ali. Mas isso ele tem melhorado. Agora, falar da importância do Luciano, é um cara importante, o cara que entrega 17 gols, 16 gols todo ano. Em um ano onde ano passado fizeram um time, né, com a chegada do Oscar e colocaram o Quarteto Mágico, e ele ficou fora desse Quarteto Mágico, e ele foi o cara que segurou as pontas. Passou um ano também, dentro desse ano, passou uma fase difícil na Libertadores. E o São Paulo com muitas lesões, sem referência no ataque para ele pegar ritmo ali, entrosamento com o seu companheiro. Veio o André Silva, começou a deslanchar, machucou. Jonathan Caleri, machucou. Levou o ataque Francisco, sozinho machucou. São Paulo. E ele ficou ali remando contra a maré sozinho, Souza. É um cara importante, é um cara que bota a bola debaixo do braço, é uma referência hoje do São Paulo. Não é um cara só importante, não é só fazedor de gols, ele constrói jogada também, o gol agora contra a Ponte Preta, ele construiu, ele e o lateral direito, o Lucas Ramon, uma jogada, deu passe pro Caleri, então é um cara que também dá bastante assistência. Então eu gostei, como torcedor gosto, eu acho que o Luciano é um cara super importante dentro desse esquema, dentro do clube, tem uma voz ativa muito grande dentro do grupo. Criou-se isso, né, diante de todos os anos que ele vem jogando no São Paulo com os títulos, criou-se esse legado de ser respeitado, né? Só que ele precisa entender que tudo isso tem o ônus e o bônus, né? A cobrança também é maior e às vezes eu até entendo, ele fica chateado quando o torcedor cobra, mas é normal, não adianta em time grande, é aquilo que o Assunção falou. Quando você tá bem, você lidar com a emoção, né? Você lidar com a emoção do torcedor. Quantas vezes a gente estava bem num jogo e no outro jogo, um jogo seguinte, você estava tomando vaia, esse é o torcedor, você precisa entender isso. É altos e baixos, né? Mas aí... Toda essa situação. Matheus, vamos mudar um pouco de assunto, que é uma coisa que a gente já estava tratando aqui, não é sobre o presidente Maciz ainda, é sobre o Morumbis. Seguinte, né? O São Paulo começou a temporada, vamos assim dizer, de uma maneira um tanto quanto complicada. O São Paulo não tinha expectativas de chegar até a fase de mata-mata do Paulista, vamos ser bem sinceros. O nosso medo, na verdade, era realmente cair, né? A gente chegou a pensar, passar por isso. Mas São Paulo foi lá e conseguiu essa classificação e está agora nas quartas de final. Então, assim, primeiro a gente pensa nas quartas, depois na semi, mas querendo ou não, tem que ter um certo planejamento para tudo isso. E, Matheus, agora as quartas a gente joga fora de casa por causa da melhor campanha do RB Bragantino. No entanto, pode acontecer do São Paulo ter que jogar uma semifinal no Morumbi. Tudo vai depender, óbvio, de alguns resultados, do São Paulo passar também, óbvio que não vai ser nada fácil. Mas caso o São Paulo passe para a semifinal, pode ser que não jogue, não possa jogar no estádio do Morumbi por causa dos shows do AC/DC. E uma das opções para o São Paulo é o estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, que está sendo cogitado algumas opções, mas o estádio Brinco de Ouro é uma delas. E o São Paulo vê isso como talvez uma parceria até maior e mais longeva, vamos assim dizer. Mas é uma opção, porque assim, o São Paulo não cogita, por exemplo, o Pacaembu por causa do gramado sintético. Tem outras questões ali também, e enfim, uma das possibilidades é em Campinas. E, Matheus, assim, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. É muito, assim, é péssimo o São Paulo não poder contar com o Morumbis numa possível semifinal, mas você vê Campinas como uma melhor opção para o São Paulo? Assim, é melhor que a Vila Belmiro, vamos assim dizer, melhor que Brasília, que a gente foi até em determinado momento, né? Então, você acha que dentre as opções ali, já que a gente não vai poder usar o Morumbis mesmo, primeiro eu quero que você fale sobre a gente não poder usar o Morumbis, porque é realmente revoltante. E se Campinas vem como uma boa opção? É revoltante, eu acho que é um dos legados da gestão Casares que mais mexem comigo. Se analisarmos a última coletiva do Hernan Crespo, ele deu a entender que a grande motivação de ele ter escalado o São Paulo com seus principais atletas é que no jogo contra o Santos foi o recorde de público, com 50 mil torcedores no estádio. Isso significa que é a força da torcida que impulsiona o São Paulo, que mostra para eles o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer no ano. E a partir do momento que na fase final do torneio, que a gente tem chances de ganhar, que é o Campeonato Paulista,
Quando eu falo que a gente tem chance de ganhar, não é que eu esteja desprezando outros torneios, mas eu acredito que Copas sejam mais tranquilas de a gente almejar algo na disputa do que, por enquanto, com os outros times que estão muito bem estruturados. Então, se a gente perde o Morumbi, que é a nossa grande força, em troca de shows do AC/DC, aqui eu não estou nem entrando no mérito se é mais rentável ou menos rentável ter o Morumbi, eu acho que o São Paulo é o São Paulo Futebol Clube. Tudo tem que girar em torno do futebol do São Paulo e não o contrário. Essa fonte de renda, na minha opinião, não é imprescindível para o São Paulo. São Paulo deveria jogar no Morumbi. Mas se a gente for analisar que a gente tem apenas esse cenário, e assim, que bom que a gente já está analisando a possibilidade ou não de jogar no Morumbi. Significa que a gente tem chance de passar do Bragantino, o que significa que superamos a questão de a gente estar numa fase ruim. Né? Até outro dia, como você bem disse, a gente estava analisando era se o São Paulo poderia cair ou não. Agora a gente está analisando se o São Paulo pode ou não, nas semis, jogar no comando de campo. E assim, eu analiso o Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani, como melhor do que a Vila Belmiro. No ano passado, a gente teve um rendimento muito ruim jogando na Vila Belmiro. Eu acredito que não é um estádio que o São Paulo tenha se dado tão bem. E a experiência no Brinco de Ouro já é diferente. É um local, inclusive, que tem uma aura para o São Paulino muito boa. São Paulo conquistou seu bicampeonato de 86 lá, com aquele 3-3 contra o Guarani. Um gol lindo de Careca nos acréscimos da prorrogação, levou para os pênaltis, a gente foi bicampeão lá. Rogério Ceni tem 3 gols marcados no Brinco de Ouro da Princesa. Além disso, em 2024, a gente jogou contra o Vasco lá. 3-0, foram 2 gols de Lucas Moura e de Luciano. Olha que recorte bonito para a gente poder jogar no Brinco de Ouro. Para mim, o Brinco de Ouro é o local mais adequado do que o estádio do rival Santos, até porque o Santos pode passar de fase também. A gente não jogaria na Vila Belmiro, com certeza. E eu acredito que mais viável do que o Pacaembu pelo fato de que o gramado não é sintético no Brinco de Ouro da Princesa, o que faria com que, por exemplo, a gente entrasse em dúvida se o Lucas Moura jogaria, por exemplo, ou não, uma vez que no clássico contra o Palmeiras, que foi na Arena Barueri, ele não jogou justamente por causa do gramado de lá, que agora, sob a gestão Leila Pereira, está com gramado sintético. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o gramado mais viável, que é o estádio mais viável, lá, salvo engano, são 18 mil pessoas, o público do Brinco de Ouro, seja lá para o São Paulo, e com fé em Deus, oxalá, estaremos lá disputando essa semifinal contra quem quer que seja, mano. Tamo junto. Bom, o Cauli chega por empréstimo, né? O jogador de 30 anos chega por empréstimo até o final da temporada, com obrigação de compra caso jogue 25 jogos pelo São Paulo, uma meta bem baixa, assim, partindo do princípio do que eu acho que o Cauli vai ter de minutagem nesse São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai comprar ele por 2 milhões de euros ao final da temporada. Então vamos lá. O Cauli, cara, eu acho que ele é um meia, né? Um jogador de meio de campo que ele pode entregar algumas coisas para esse time. No Bahia, tinha uma questão que o armador do time... O Bahia joga num modelo de jogo diferente do São Paulo, né? O Bahia joga numa espécie de 4-3-3 que o Everton Ribeiro é o armador desse time e ele passeia muito pelo campo. Ele pode ser o camisa 10 como função em alguns momentos, mas pode ser um meia aberto pelo lado direito, pode ser um meia aberto pelo lado esquerdo, enfim, ele tem liberdade para passear muito pelo campo. Já nesse São Paulo, a ideia do ataque é que seja o Lucas centralizado com uma dupla de ataque ali na frente, com o Luciano e com o Caleri, de centroavante. Eu acredito que o Cauli venha, num primeiro momento, para ser o reserva do Lucas, tá? Para ser o cara que, quando o Lucas não estiver à disposição ou for para poupar o jogador, o Cauli jogue por ali. Eu acho que ele pode gerar possibilidades de um time jogar num 4-2-3-1, e aí ele joga como um meia pelo lado e tal, mas num primeiro momento eu acho que ele vem para ser o reserva do Lucas e para descansar o Lucas quando for necessário. Ele é um jogador ainda com uma idade ok, né? Tem 30 anos de idade, não é um jogador veterano, longe disso, ele faz 31 anos em setembro desse ano, então ainda vai demorar para completar esses 31 anos. E aí, eu acho que o Cauli é um jogador que tem... Vamos lá, vamos para as características positivas, falei das características de jogo, e vamos para as positivas e negativas agora. Vou começar pelas negativas. Ele é um jogador que às vezes some,
do jogo. Eu acho que essa é uma questão, assim, ele é um jogador que quando você precisa dele, às vezes ele dá uma sumida. Ele não é sonolento, não é um jogador sonolento, mas eu acho que ele é um jogador que apaga no jogo de participação. Às vezes ele tá muito ligado, participativo, chegando pra passe curto, chegando pra finalizar, chegando, enfim. E tem horas que ele simplesmente some do jogo. E aí eu acho que isso é um grande problema com relação ao jogo dele, ainda mais que o camisa 10 de São Paulo, sendo o Lucas, é um camisa 10 muito competitivo, né? Que quando o Lucas vai mal, não é porque ele sumiu, é porque ele tá errando muito, né? Existem essa diferença de jogadores. Tem jogador que tá mal no jogo, por quê? Porque ele sumiu, tem jogador que tá mal no jogo porque ele tá tentando muito e tá errando muito. Eu acho que o Lucas é mais esse segundo ponto, o Cauli já acho que é o primeiro ponto. Mas positivamente falando, é um jogador que tem uma capacidade técnica muito interessante, é um jogador que tem boa leitura, então, por exemplo, para achar um passe, para ser um jogador que talvez até pise na área para finalizar, enfim, é um bom jogador. É um jogador de nível legal de Série A do Campeonato Brasileiro, não é um jogador ruim de Série A do Campeonato Brasileiro. E acho que tem como característica também a inteligência de entender o que os companheiros dele estão fazendo. Não é aquele jogador que joga 100% para ele, é um jogador que consegue, dentro do âmbito coletivo, ser importante também. Acho que o grande ponto com relação a ele... tô vendo a galera falar, pô, 500 mil... acho que é 500 mil euros... 500 mil reais mais 2 milhões de euros é bastante dinheiro e tal, para um jogador vai fazer 31 anos de idade. Eu acho que hoje em dia tá tudo cada vez mais caro, mano. O futebol brasileiro tá muito caro, o São Paulo tem pouco dinheiro à disposição, mas tá tudo muito caro. Por 2 milhões de euros, acho que tá justo. Acho que o Cauli pode acabar virando até titular desse time em alguns jogos específicos, jogando junto com o Lucas.